Gravando. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa aula sobre relacionamento, sobre casal, à luz do Eneagrama. Então, eu vou trazer aqui uma abordagem para vocês, o quanto é importante a gente ter esse conhecimento em relação ao autoconhecimento, utilizando o Eneagrama para casais e relacionamento. Então, eu vou trazer aqui a importância de a gente entender o que faltou para a gente lá no passado, quais foram as faltas, quais foram os desejos, quais foram os medos que faltou na minha infância e faltou para todos nós. E por que, Diogo, faltou para todos nós? Faltou porque eu criei uma expectativa muito grande com papai e mamãe. É como se olhasse para pai e mãe como se fosse Deus. E pai e mãe não é Deus. E aí, essa criança que somos nós aqui, né, hoje adulto, mas que éramos criança, era uma criança muito vulnerável, muito pura, muito inocente, que ela criou uma idealização nesse papai e mamãe. Que ela criou essa expectativa em papai e mamãe. Só que papai e mamãe, como eu falo, não é Deus. E papai e mamãe não conseguem dar, talvez, o que eles não receberam. Talvez eles não receberam amor, talvez eles não receberam carinho, talvez eles não receberam atenção, proteção, e talvez eles não conseguiram dar isso para nós, mas eles deram algo de mais valioso, que é a nossa própria vida e a nossa própria existência. Ou acontece ao contrário. Talvez papai e mamãe não teve, e aí agora quer dar muito, e acaba até sufocando os filhos. Acaba passando a mão na cabeça dos filhos. E aí a gente geralmente educa ou cria filhos que vão ser fracos. Sabe aquela velha história? Assim, eu vou dar tudo para o meu filho que eu não tive. Isso também está distorcido. Ou acontece de não dar porque não recebeu, ou acontece de querer dar muito também porque não recebeu. Ou não, talvez eu tive uma satisfação, mas nunca foi satisfeito e faz parte da nossa jornada, da nossa vida, faz parte da nossa evolução aqui na Terra. Então toda criança vai ter uma sensação de falta, vai ter uma sensação que eu tive uma experiência com papai e mamãe e eu tive um movimento que foi interrompido. Houveram faltas, houveram desejos, necessidades que essa criança teve e não foi. Então, talvez faltou amor, talvez faltou carinho, talvez faltou tempo, talvez faltou dedicação, talvez faltou atenção. Talvez algumas crianças tiveram uma sensação de insignificância, faltou reconhecimento e valorização. Talvez algumas crianças sentiram uma sensação de abandono e rejeição. Talvez faltou aquela sensação de proteção e eu me senti incapaz. E isso gerou nessa criança um medo terrível. E gerou também nessa criança um desejo muito grande de não sentir mais isso, de superar isso. A criança vai crescendo, vai se tornando adolescente, adulta, é como se ela falasse: eu não vou sentir mais isso. Eu vou criar alguma estratégia aqui, mental, emocional, instintiva, que vocês sabem que tem a ver com a nossa personalidade, os nossos mecanismos de defesa, para não sentir mais essa dor. Só que o que acontece? Essas faltas, esses desejos, eles vão ser projetados no adulto hoje. Tudo que faltou lá no meu passado, tudo que eu não tive de papai e mamãe, eu projeto hoje no meu casamento. Eu projeto hoje no meu chefe. Eu projeto hoje nos meus filhos. Acreditando que o outro vai dar aquilo que faltou para mim no passado. E todos esses movimentos, eles são inconscientes. Não é consciente. É inconsciente. Então, a experiência que nós tivemos lá na nossa infância vai afetar os nossos comportamentos hoje como adulto. E eu desejo alguma coisa muito grande que tenha a ver com a nossa motivação
de não sentir mais aquilo que aconteceu lá no meu passado. Estão entendendo? Está fazendo sentido aqui? Então, a infância, para nós, de 0 a 7 anos, principalmente de 0 a 7 anos, é um período muito crítico, né? É um período que a criança ali está desenvolvendo toda a sua inteligência emocional, toda a sua inteligência psíquica, aqui, instintiva, né? Todos os seus níveis de consciência. E aí eu esperava que a mamãe cuidasse de mim, eu tinha necessidade, e a mamãe não estava lá. Mamãe talvez estava cuidando do meu irmãozinho, porque eu cresci e agora a mamãe precisa cuidar do meu irmãozinho. Entende? Percebe que muitas vezes é a interpretação da criança. Muitas vezes não faltou tanto para aquela criança, mas aquela criança era vulnerável, era pura, inocente. E talvez o que para nós adultos hoje, eu como pai, né, para a gente acha que é uma bobeira, para essa criança foi uma dor tremenda, entende? Talvez assim, papai e mamãe trabalhava tanto, 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 que não tinha tempo para ficar comigo. E eu só queria um beijo, um abraço do papai e da mamãe. E papai e mamãe estavam trabalhando, porque precisa trabalhar. Entende o que eu estou dizendo? E aí gera um medo muito grande nessa criança. É uma falta muito grande nessa criança, né? Esperava alguma coisa de papai e papai e mamãe não me deu isso. Ou talvez existiu comparações, cobrança, eu me senti desconsiderado, papai e mamãe era muito duro comigo, ou talvez eu senti uma criança que foi traída, que faltou proteção. Quando eu estava mais esperando, meu pai e minha mãe não estavam lá, eu sofri bullying. Então nós tivemos diversas necessidades na infância e na adolescência, nos 2 primeiros setênios, 0 a 7, 7 a 14, que não foram atendidas e que forma a nossa personalidade. Quando que sai a personalidade? Quando tem um baque, uma batida. Entende? Uma falta, um medo, uma porrada ali, igual o airbag do carro. E aí eu senti isso e aí forma a minha personalidade, sai a minha personalidade, né? Primeiro o mecanismo de defesa, depois o vício mental, o vício emocional e uma motivação para eu não sentir mais aquilo nunca mais. Estão entendendo? Está fazendo sentido aqui? E papai e mamãe também não soube lidar com essas necessidades das crianças. Papai e mamãe não sabia como lidar, porque não tinha um manual de instrução, né? Pra, como é que é você pai? Como que você mãe? Entende? E aí eu senti todos esses medos. Todos esses medos. Né? E todas essas faltas, todos esses medos, agora eu projeto nas pessoas, acreditando que o outro vai me dar o que faltou lá na infância. E o outro talvez não está afim de te dar. O outro talvez não vai te dar isso. É você que precisa curar isso dentro de você. Então, sempre trata de você, nunca do outro. Essas faltas, esses desejos, acaba acontecendo muitas repetições de padrões de comportamento. Os padrões que repetem. E aí começa a analisar, começa a observar quais são os padrões inconscientes que você não trabalha e que você repete hoje no seu casamento, no seu relacionamento. Quais são esses padrões? Começa a pensar aí. Como que você lida com essas faltas, com esses medos, com esse desejo? Entende? O que acontece muito no nosso relacionamento hoje? Eu acabo idealizando o outro, acreditando que o outro vai me dar, e quando o outro não me dá, o que eu faço? Eu julgo. Eu crio uma expectativa muito grande no outro, igual eu criei com papai e mamãe, e o outro não me dá, eu julgo, eu brigo. Entende o que eu estou dizendo?
E aí, olha que doido isso. Essas faltas e esses desejos que faltou lá na nossa infância, através da figura paterna e materna, afeta todos os nossos comportamentos, afeta todos os nossos relacionamentos e afetou até na escolha do seu parceiro. Olha que doido isso. O parceiro e a parceira que você escolheu aí, você escolheu. E você escolheu por quê? Você escolheu para satisfazer algum desejo, alguma necessidade sua, alguma falta sua. Esses movimentos que foram interrompidos lá na infância, a valorização, o reconhecimento, o carinho, a atenção, gerou essas dores emocionais e agora você quer que o outro supra essa dor em você. Entende? Então eu tive muito medo, né? E tenho, às vezes, até hoje, medo de ser abandonado, medo de ser rejeitado. Não tive carinho, não tive atenção. E aí eu crio, então, hoje, um desejo muito grande de ser amado, um desejo de ser reconhecido, um desejo de ser valorizado, um desejo de ser visto. E aí vai criando toda a minha base da minha psique. Então, por trás desses desejos, por trás desses medos, por trás dessas faltas, nós formamos a nossa personalidade. E aí vocês já sabem, quem estuda Enneagrama, que a personalidade acaba te cegando. E você sempre percebe o mundo daquele jeito, sente daquele jeito, age daquele jeito, se motiva daquele jeito, e sempre esperando que o outro vai te dar o que faltou lá no passado. Vamos falar de alguns medos aqui? Medo de ser traído, medo de ser machucado, ponto 8. E aí eu crio um desejo de ser forte, de ser poderoso. E geralmente eu vou atrair uma pessoa no meu casamento, no meu relacionamento, ou que vai ser fraca, e aí eu vou ser fortão para satisfazer esse desejo meu, ou vai ser uma pessoa forte para brigar comigo. Estão entendendo? 9, medo de ser desconsiderado, medo de brigas, medo de conflito. E aí eu vou atrair um parceiro, namastê, calmo, tranquilo, para não ter briga, confusão nenhuma, ou um parceiro que vai brigar muito comigo e eu vou ficar quieto, calado, igual era lá na infância. Entende? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós projetamos essa falta para o universo dá alguém para a gente aprender, para a gente se curar. Geralmente eu não entendo isso, aí o que eu faço? Separo, aí eu arrumo outra pessoa, aí acontece a mesma coisa, eu separo de novo, e eu não entendo, eu não vejo que a dificuldade, esse medo, esse desejo, essa falta está dentro de mim, não está no outro. E eu sempre estou projetando isso. Tá entendendo? Medo de ser corrupto, medo de ser falho. E aí eu vou procurar alguém que seja perfeito. Por isso que o tipo 1 tem dificuldade, às vezes, de achar alguém. Ninguém é perfeito, né? Ou vou procurar alguém que vai me trazer leveza, né? Ali no ponto 7, né? Felicidade, alegria. Tipo 2, medo de não ser amado. Aí eu vou procurar alguém para que eu só ame a pessoa, só cuide da pessoa e eu não cuido de mim. Eu não olho para mim. Entenderam isso? E a partir, então, desses medos e desses desejos, eu quero algo que eu não tenho. Eu fui machucado, agora eu quero brigar com as pessoas. Me dividiram no meio, agora eu tenho dificuldade de tomar decisões. Eu fui julgado, criticado, agora eu critico o outro e julgo o outro no relacionamento. Eu me senti abandonado, agora eu morro de medo de ser abandonado no meu casamento. Eu fui rejeitado, agora eu morro de medo de ser rejeitado. E aí eu quero provar que eu sou o bom, o melhor, e fico competindo com a minha esposa, com o meu esposo. Eu perdi a minha identidade, eu não sabia quem eu sou. Agora eu quero encontrar um casamento, um cara que vai ser um príncipe encantado e que vai me tirar do buraco, no ponto 4. Entenderam isso? A profundidade disso?
E eu projeto tudo isso no meu casamento, de forma inconsciente. Inconsciente. E todas essas dores emocionais, todos esses desejos, se eu não tiver consciência, se eu não entender isso, eu continuo repetindo o padrão. Eu continuo errando. E aí, quando eu separo, eu falo assim, vamos pegar o exemplo do 7, né? Ah, agora eu vou querer ser livre. Não, agora eu não quero mais ninguém que vai me prender nesse casamento. Agora eu vou ser livre. Nunca mais eu quero saber de um casamento para me prender. Se eu sou um 8 e aí eu separo, não, agora eu não vou ser mais tonto, mais besta para acreditar nas pessoas. Entende? Eu vou ficar sempre projetando isso. Sempre projetando isso. E por trás dessa mentira, dessa autoilusão nossa, da nossa personalidade, por trás de tudo isso existe uma motivação. O 8 tem uma busca e uma motivação de ser forte, poderoso. O 9 de buscar paz. 1 de buscar perfeição. O 2 de buscar prestatividade. O 3, performance. O 4, profundidade. O 5, privacidade. O 6, precaução. E o 7, prazer. E aí eu vou querer atrair alguém para satisfazer essa motivação minha. Entende? Eu vou buscar um parceiro, eu vou escolher um parceiro de forma inconsciente para satisfazer isso. Eu, como 7, vou buscar alguém que vai me dar prazer, para eu não sentir mais dor, nunca mais, nem medo. Medo de ser amarrado, medo de ficar sozinho. Eu vou buscar um comportamento, algum casamento, alguma relação para eu ter muito prazer. Entende? E aí, quando eu não tenho prazer, o que eu faço numa relação? Eu quero fugir. Quem me conhece sabe da minha história, né? Sabe que o Enneagrama salvou no meu casamento. Eu sou 7 do Enneagrama. Então, eu buscava no casamento o quê? Prazer, liberdade. E eu casei com quem? Com alguém que é 1, perfeccionista, que busca perfeição. E aí ela queria me mudar e eu queria mudar ela. Eu queria que ela entendesse meu mapa, o jeito de eu pensar, sentir, me comportar, agir. E ela queria que eu entendesse ela. E um querendo mudar o outro. E um não aceitava o outro, do jeito que era. Eu falava, nossa, ela quer tirar minha liberdade, ela quer me ferrar. Eu todo otimista, sonhador, vai dar tudo certo. Ela fala, não, vai dar errado, eu tô vendo o erro. Tô vendo a merda que vai dar. Entende? E ela falava, eu casei com 2, marido, que vai quebrar a família, que vai quebrar os negócios, eu tô ferrado. E quando eu tive meu filho, meu primeiro filho, o Matheus, que hoje tem 12 anos, o Matheus tinha 6 meses, eu falei assim para ela, ó, vamos separar. Casei com a pessoa errada. Ela falou, vamos separar. Casei com um cara doido, errado também. Tá tudo errado, tá tudo errado. E a gente tomou uma decisão de separar. 1 ano de casamento, um filho de 6 meses. E foi quando, em 2012, eu caio no mundo do autoconhecimento. E isso literalmente salva meu casamento, salva minha relação. Eu passo a entender todas as dores dela, todos os medos dela, todos os desejos dela. Por que ela se comportava daquela forma? Qual a motivação por trás de ela ser daquele jeito? E eu começo a olhar para ela com compaixão, com empatia, com respeito, com amor. Aceitando ela do jeito que ela é. E aí eu começo a perceber que ela não queria tirar a minha liberdade, o meu prazer. Ela queria me proteger. Era alguma forma de ela poder me proteger. Ela olhava e ela queria me proteger. E ao mesmo tempo eu queria trazer para ela leveza, tranquilidade, sonhando. Entende? E aí no Enneagrama é a coisa mais linda, né? Porque, na verdade, ela é a minha consciência, o que eu mais quero ser na vida é 1, e eu sou a essência dela. O que ela mais quer ser na vida é um 7. Entende? E aí não é por acaso que nós estamos juntos. E aí se você juntar aqui, ó, 7 com 1 dá 4, ó. 7 é Brasil, cultura Brasil, né? Vai dar tudo certo.
Um é cultura Japão, ISO 9000, entende? Quando você junta com os dois, vem uma outra energia aqui e que dá a França aqui, ó, da beleza, da amor, da conexão, da empatia, entende? Essa é a união. O casamento é isso. É essa união, essa conexão. E não um querendo mudar o outro, não um aceitando o outro. Entende? Então acontece todas essas projeções de tudo o que aconteceu lá no meu passado. E eu quero mudar o outro. Eu não aceito o outro. Eu quero que o outro dá o que me faltou. Né? Então, os mentais, 5, 6 e 7, vão buscar segurança no casamento. 8, 9 e 1, que são os instintivos, vão buscar autonomia. Tem que ser do meu jeito. É o meu jeito. 2, 3 e 4, que são os emocionais, vão buscar validação, atenção. Entende? Então, ou você vai trazer segurança para o seu casamento, e você vai querer atrair uma pessoa, se você é mental, segurança, ou alguém vai trazer essa segurança para você. Ou você, no casamento, vai querer trazer essa autonomia, eu mando é do meu jeito, ou alguém vai trazer essa autonomia para você no seu casamento. É o oposto, assim, ó. Ou você vai querer dar tudo no seu casamento, vai querer validar o outro, reconhecer e validar o outro, ou você vai querer que o outro dê isso para você. Entende? Esses medos, esses desejos, essas faltas sempre vão projetar no seu casamento. E aí isso vai trazer um impacto grande no seu casamento, no seu relacionamento. Muito grande. Muito grande. Porque você não entende isso e você sempre vai ficar aí com medo, com uma falta de acontecer alguma coisa ruim. Tá fazendo sentido ou não? Então, todos nós, nos relacionamentos, nós criamos expectativa com base nas nossas experiências lá do passado. O meu passado guardou informação aqui no meu inconsciente, né? Por isso que é inconsciente todos esses movimentos. E aí isso formou quem eu sou hoje na minha personalidade, no meu instinto dominante. Isso vai influenciar como eu penso, como eu sinto, como eu ajo, como eu reajo, como eu me motivo. E, sobretudo, isso vai influenciar no meu relacionamento. E aí eu vou projetar tudo isso no meu casamento. Tudo isso no meu relacionamento. Então, tudo que você viveu lá na sua família, tudo que você viu, ouviu, sentiu, a sua cultura, entende? Seus padrões, você vai criando padrões de comportamento que você tem que ser congruente com você. Imagina nos casamentos que um é evangélico, o outro é cristão, o outro é da Umbanda, o outro é espírita. Imagina. Um foi criado com pais rígidos, outro foi criado com pais mais soltos. Então a gente traz toda essa bagagem dentro da gente, na nossa mochila mesmo. Aqui, ó. Eu trago tudo isso. E eu acredito nisso. São crenças mesmo, são verdades, são valores, são princípios que eu trago para mim. E aí eu junto com uma pessoa que é totalmente diferente de mim, que tem outra bagagem, tem outros princípios, que tem outra personalidade, que tem outro instinto, que tem outro nível de consciência, que é totalmente diferente de mim. E aí, qual a chance de dar certo isso? Que dia que foi? Ontem? Acho que ontem, eu estava falando com uma amiga que faz parte de um grupo de network meu do BNI, e ela falou assim, Diogo, na pandemia eu cheguei a fazer 40 divórcios por mês. Olha que loucura, uma advogada. 40 divórcios. E é legal lá no grupo do BNI, né? Porque ela pede casais que estão casais que já tomaram a decisão de separar. E eu peço casais que querem ficar juntos, que não querem separar, entendeu? Aí eu falo, ela quer separar o povo e eu quero unir o povo, né? E às vezes tem que separar, não tem jeito, né? Tem que separar, não tem jeito. Eu acredito na família, eu acredito no casamento, muito, né?
Entenderam isso que eu estou dizendo, então? Então, nós temos aí coisas que a gente traz lá do nosso passado. E aí eu quero que você anote uma coisa aí, ó. Isso vai fazer com que eu tome decisões e que eu faça escolhas na minha vida. Tudo que aconteceu lá no meu passado, os medos, os desejos, as faltas, vai fazer com que eu tome decisões hoje no presente e faço escolhas na minha vida. Então, imagina o seguinte, imagina que você foi uma filha aí que o papai te tratava que nem uma princesa. Papai era forte, papai te protegia, papai te mimava, papai te dava tudo. E talvez a mamãe era chata. A mamãe não era legal. Você era a princesinha do papai, preferida do papai. E aí, se você não toma consciência disso, o que você vai querer projetar agora no seu casamento? Um marido que vai ser o herói. Um marido que vai te proteger. Você vai transferir tudo lá do papai para o marido agora. Você vai procurar um pai no seu casamento. Entende? E não o marido. E aí, muitas vezes, você pode ser até submissa no seu casamento. Ou acontece ao contrário. Você vai procurar alguém agora que vai ser fraco. E você vai querer ser forte no casamento. Você vai mandar no seu marido agora. Entende? Ou acontece uma coisa ou acontece outra. Através de algo que aconteceu lá no seu passado. Ou imagina que você foi um filho aí que a mamãe dava tudo para você. A mamãe te protegia, levava comida para você, fazia seu prato, sabe? Te mimava. E hoje você adulto tá esperando a sua mulher colocar comida no seu prato. Entendeu isso? Tá esperando a sua mulher fazer tudo para você. Ou não, ou ao contrário. Você vai querer ser agora a mãe da relação. Entende? E aí começa a inverter todos esses papéis. Você começa a não estar no seu lugar como esposo ou como esposa. Ou isso acontece muito com os filhos também. O filho fazendo o papel de pai e de mãe ali, invertendo todo o processo. Constelação familiar fala muito isso. E vai fazendo todo esse emaranhamento dentro da relação. Então o casal tem que estar ali em igualdade, tem que estar ali em conexão, tem que estar ali em empatia, compaixão, tem que estar ali em união. E não criando expectativa, não idealizando, não julgando, né? Eu aprendi algo com a minha esposa, que a gente tem alguns combinados, que a gente vai dormir e a gente vai resolver todas as tretas que aconteceu no dia, para não passar para outro dia, para não ter essa coisa de depois estourar, entende? A gente conversa. De um também não ficar criando expectativa no outro, de cada um dar o seu melhor, dar o que tem ali, de respeitar o outro, de entender o outro, de compreender o outro. Porque o casal é isso. E eu falo, né, no casamento, né? Quem fica depois quando os filhos vão embora, quando os filhos crescem? É vocês dois, né? Marido e mulher, esposa, esposo. É vocês que ficam, né? Entende isso? Então vamos pensar aqui em algumas coisas aqui muito importantes para a gente mudar isso. Primeira coisa, identificar esses padrões inconscientes que você tem. Trazer para a consciência, né? Coisas que você está repetindo. Que você repetiu no primeiro namoro, talvez repetiu no segundo. Talvez se você está no segundo ou terceiro casamento, você está solteira, você repetiu no segundo, no terceiro casamento, no segundo casamento. Lista aí esses padrões, sabe? Conversa. Se você é casado hoje,
Você tem um esposo aí, uma relação, conversa. Traz para consciência esses padrões. Porque se você não trouxer para consciência, você vai repetir de novo. Depois que você fizer isso, começa a refletir, fazer autoanálise, autoobservação. Pergunta para o seu marido, pergunta para sua esposa. Ouve mais, fala mais sobre isso. Se você tiver seu pai, sua mãe, conversa com a sua mãe, com seu pai, pergunta da sua infância, como foi a relação dos pais. Você traz muito dessa bagagem. Se você viu papai e mamãe brigando, se você viu papai e mamãe traindo um ou outro. Eu tive uma cliente que ela falava assim para mim, Diogo, homem nenhum presta. Todo homem não presta, não presta. E eu falava assim, até o chinesinho lá do Nepal não presta? Até o... Ela, não. Aí eu falava, aí eu olhei e falei para ela assim, olha aqui para mim. Você está falando que eu não presto? Você me conhece? Eu, não estou falando de você, não. Eu falei, não, seu inconsciente está falando de mim. Você está falando que homem nenhum não presta? Você está falando de mim. Eu sou casado faz 12 anos, eu nunca traí minha esposa, eu amo a minha esposa, eu tenho 3 filhos e eu presto. Falei para ela. E eu falei, enquanto você não mudar essa crença sua, você vai continuar atraindo o homem que não presta. E ela já estava indo para o 3º casamento. Você vai continuar atraindo o homem que não presta na tua vida. Muda esse negócio aí. Entende o que eu estou dizendo? Então começa a notar esses padrões seu. Essa cobrança, essa idealização, esse julgamento, essa coisa que você achar que o outro vai te dar o que faltou lá na sua infância. Não vai te dar, esquece. Não vai. Para de projetar isso. Outro exercício aqui. Começa a notar o que você está transferindo, projetando para o seu marido, para sua esposa. O que você está projetando? Que falta que você está projetando para ele? Transferindo para ele. O que você faz isso no seu casamento? O que você projeta para ele? Achando que ele vai te dar. O que você projeta? O que você projeta do seu pai e da sua mãe para o seu esposo, para o seu marido? Quais são essas projeções? Essa transferência? Esse comportamento que você tem? Então, começa a reconhecer isso. Começa a reconhecer que você projeta. Começa a reconhecer que você tem dor, que você tem falta. Começa a reconhecer que você tem medo. Começa a reconhecer isso. Entende? Porque aí você vai trazendo todas essas coisas que são inconscientes para a sua consciência. São coisas que você não sabia, né? E agora eu sei. Eu não entendia, mas agora eu entendo. Eu não enxergava, agora eu enxergo. E aí, o que eu faço com isso, Diogo? Ressignifica. Dá um novo significado para isso. E aí, inverte o processo. O que é inverter o processo? É você começar a cuidar da tua vida. É você se amar, é você se reconhecer, é você se valorizar, é você se perdoar. Entende? É um processo de dentro para fora. Eu mudei a forma de ver a minha esposa. Mudei a forma de sentir ela. Eu mudei a forma de falar com ela, de me comportar com ela. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo aí? Tá me ouvindo? Tem uma pausa aqui, tá? Tá tudo bem aí? Sim? Tá travado? Deu uma travada, Verônica? Ah, eu percebi aqui. Agora voltou, né? Estão me ouvindo bem agora? Deu uma pausinha. Ah, tá. Falhou uma fala sua. Falhou, agora voltou, né? Boa. Então, quando eu tomei consciência disso, que eu tinha a mãe, a mulher, a minha parceira, a minha amiga, eu comecei a perceber que ela queria me proteger, que ela não estava querendo tirar a minha liberdade. Eu comecei a sentir ela, eu comecei a ter empatia, compaixão, aceitar ela. E aí a minha comunicação mudou com ela. E aí o que aconteceu com ela quando eu fiz esse movimento? Ela começou a me ver diferente.
Ela começou a sentir diferente. Ela caiu no mundo do autoconhecimento também. E ela começou a me comunicar diferente. E aí, conexão. Aí conectou os dois. Então, não teve mais aquela briga, aquele embate de não aceitação. Entenderam isso? Tá? Então, a maior... Posso falar que é burrice, tá? A maior burrice do mundo no casamento é você querer mudar o outro. Você não muda o outro. Você não vai consertar o outro, entendeu? Você vai mudar, você vai cuidar de você e você vai inspirar o outro a ele mudar. As pessoas são diferentes. As pessoas pensam diferente, sentem diferente, agem diferente. E pensar diferente, sentir diferente, agir diferente não é errado. Diferente de nós não é errado. Então, quando eu passo a entender isso de uma forma muito profunda, eu paro de querer consertar o outro. Eu paro de querer mudar o outro. Eu amo o outro, eu aceito o outro do jeito que ele é. Toda tentativa de querer converter o outro é fadada em fracasso, em conflito. Então, eu não posso carregar a criança ferida do outro. Cara, a minha criança já dá um trabalho danado. Eu já tenho que ter a maior responsabilidade do mundo, autorresponsabilidade do mundo para curar a minha criança. Eu vou querer curar a criança do outro? Não dá. Só que quando eu curo as minhas dores, as minhas faltas e os meus desejos, eu curo o olhar pelo outro, eu curo o sentir pelo outro, eu curo o comportar pelo outro. Tá entendendo? Você conhece pessoas assim que falam assim, nossa, aquela pessoa eu detesto ela. Eu não consigo ficar com ela. E essa mesma pessoa, tem gente que ama essa pessoa. Que apaixona, é a mesma pessoa. Quem que tá errado? É você ou é a pessoa? Entende? É você que tá enxergando, né? O Enneagrama fala, a essência é o que? É você perceber o mundo e olhar o mundo como Deus olha. É você sentir como Deus. E é você agir como instrumento de Deus aqui na Terra. Isso é a essência. Agora, no seu relacionamento, se você não consegue enxergar isso no seu esposo, na sua esposa, que é uma pessoa que você tomou a decisão de passar a vida com ela, entende? Talvez 30, 40, 50 anos. Caramba, se você não enxergar isso na sua esposa, você vai enxergar em quem? Entende? Então começa a mudar essa visão, essa forma de olhar para sua esposa. Olha com mais compaixão, olha com mais respeito, olha com mais empatia, olha com mais amor. Entenda que ali também tem uma criança que foi machucada, uma criança que faltou alguma coisa, uma criança que foi rejeitada, abandonada, uma criança que faltou carinho, proteção. Entenda que talvez o comportamento que ele faz ou que ela faz é uma estratégia de sobrevivência, querendo se proteger e achando que você vai proteger e vai dar o que faltou. Entende? Então comece a olhar com compaixão. Tudo bem? Vou fazer um overview aqui, um resumão do que acontece no relacionamento. Ó, o 8 tem medo de ser violado, traído, destruído, porque era uma criança inocente, pura, que acreditava em todo mundo, que confiava em todo mundo. E foi uma criança traída, violada. Entende? Ferrar essa criança aqui, ó. Muitas mulheres foram abusadas sexualmente. Aqui, ó. Então, cria-se um desejo de ser forte, duro, invencível, de controlar. E aí, no relacionamento, vai ser assim. Entende? Vai querer controlar, vai ter que ser do jeito dele, vai ter que ser poderoso, porque morre de medo de ser traído, de ser violado. E aí não consegue abrir o coração, não consegue ter vulnerabilidade aqui, ó. Não consegue confiar nas pessoas. É a criança falando aqui, ó. Entende o que eu estou dizendo? E quando esse 8 toma consciência de tudo isso e resgata a sua essência aqui, ó, passa a ser um adulto bondoso, amoroso, sensível, que confia, que aceita, que mostra a sua vulnerabilidade, que mostra a sua pureza e inocência. E aí vai ter um relacionamento equilibrado. Enquanto ele ficar nessa disputa aqui, ó, que quem é mais poderoso, ferrou. Entende? Vai ter muita briga no casamento. Se não tiver separação, né?
O 9 aqui, ó, medo de ser separado. Foi uma criança que foi esquecida. Foi uma criança que viu muito conflito, muita briga em casa. Ele não sabia se estava com o papai e com a mamãe. E aí vai criar um desejo aqui, então, do quê? De ter paz, de ter harmonia, de evitar conflito. Só que aí no relacionamento acaba se fundindo no outro e vivendo a vida do outro. Entende? Não se posiciona, não fala, não se reconhece, não se valoriza, abre mão dos seus sonhos. Estão entendendo? E aí, quando esse adulto toma consciência disso e resgata a sua essência e a sua consciência, aí ele se posiciona. Ele se reconhece no relacionamento. Ele se valoriza no relacionamento. Ele sabe dos sonhos dele, do desejo dele. Não é o sonho só do outro. Entende? E aí sim ele vai trazer essa paz e essa harmonia, esse amor, essa união. E não aqui abrindo mão dos sonhos, se calando. Estão entendendo o que eu estou dizendo? É a mesma coisa. Projeta tudo no casamento. O tipo 1 morre de medo de ser impuro, morre de medo de errar, morre de medo de violar os princípios sagrados, morre de medo de ser criticado, julgado. Porque foi uma criança julgada, criticada, cobrada, censurada, comparada. Então cria um desejo de ser perfeito, ser íntegro. Só que aí no casamento, o que ele faz? Fica culpando, julgando, criticando, cobrando, querendo que o outro seja perfeito, criando uma expectativa no outro, porque o outro precisa ser perfeito e o outro não é perfeito. E aí ele se frustra, se decepciona, vem a culpa, vem a vergonha. Entende? E o 1, quando vai para a essência e para a consciência, ele perdoa, ele aceita, ele vai para a serenidade, para a tranquilidade. Ele vai curtir a vida, ele vai aproveitar a vida, ele vai ter equilíbrio emocional. É outro relacionamento. É outro casamento. Na personalidade é um casamento de muita cobrança. De muito julgamento. O 2 morre de medo de ser abandonado. Morre de medo de não ser amado. Porque foi uma criança que sentiu abandono. Se sentiu abandonada. Ou porque deixou de fazer alguma coisa, ou porque estava esperando alguma coisa e não veio. Aí cria um desejo, então, do quê? De cuidar de todo mundo. De ajudar todo mundo, de adular todo mundo. E eu? Não, eu não preciso. Aí vai ser um casamento totalmente em desequilíbrio. Onde só um que se doa, só um que cuida, só um que faz tudo, que é submisso, e o outro fica lá recebendo. E não tem equilíbrio, vai ter cobrança depois. Vai começar a cobrar, falar, eu fiz tudo para você, você não fez nada para mim. Entende? E o 2, quando vai para a essência e para a consciência, vem o quê? Vem a humildade. Humildade de se reconhecer humano, humildade de pedir ajuda, humildade de falar não, e não só sim para todo mundo. Humildade de se amar, se reconhecer, de não ficar só esperando migalhas no relacionamento. E aí vem a liberdade de amar de forma incondicional, sem esperar nada em troca. Entenderam? Que lindo isso, né? Bonito isso, né? O 3 morre de medo de ser fracassado, morre de medo de ser rejeitado, morre de medo de não ser alguém. Porque foi uma criança que foi rejeitada muito cedo. E vai criar um desejo, então, do quê? De ser o melhor, de ser o sucesso, de ter alta performance, de ser o melhor de todos. E aí no casamento vai ser o quê? Um casamento de disputa. Quem é o melhor? Quem é melhor? Sou eu ou você? Não, eu vou ser melhor. Ele vai atrair alguma pessoa para mostrar que ele é melhor, que ele é bom. E aí vai se tornar um workaholic no casamento, vai trabalhar 12, 14 horas por dia e vai esquecer da família. E vai perder o casamento. Entende? Na essência, na consciência, não. Tem autenticidade, tem veracidade, tem planejamento, tem família, tem estado de presença, tem paz, não tem competição,
Não existe esse negócio de competição entre homem e mulher. Que loucura é isso? Por que tá junto, então? O 4 aqui, ó, morre de medo também de ser abandonado e rejeitado. Porque foi uma criança que se sentia muito especial, única, original, e aí se sentiu rejeitada, abandonada por essa pessoa que falava que ela era única, original, especial. E aí cria, então, um desejo agora de ser o quê? Diferente, original, especial, único, singular. Entende? Morre de medo de não ter identidade, morre de medo de não ser original. E aí vai atrair alguém para talvez auto-sabotar o casamento, para ir lá para a tristeza, para a melancolia, porque foca no que falta, fica se comparando, ou talvez vai querer um casamento do príncipe encantado, alguém que vai salvar essa pessoa. Entende? Na essência, não. Na essência tem equilíbrio emocional, na essência não tem comparação, na essência tem beleza, na essência ele compreende que todos nós somos especiais, únicos e originais e não precisa ficar se comparando com ninguém. Entende? 5. Morre de medo de ser ignorante, de não saber das coisas, de não ter clareza. Morre de medo de ser invadido pelo mundo externo. Porque foi uma criança que faltou carinho, beijo, abraço, conexão de papai e mamãe. Papai e mamãe trabalhavam muito, não tinha tempo para essa criança, faltou tudo para essa criança. Então cria um desejo então do quê? De acumular conhecimento, de entender tudo, porque se eu conhecer tudo, não vai faltar mais nada na minha vida. E aí vai querer um casamento que vai buscar essa privacidade, para ele ficar estudando, para ele ficar isolado. Entende? Alguém que vai cuidar dos filhos, que vai cuidar das coisas, para ele ficar na dele. Na essência, na consciência, não. Vem a abundância, vem a liberdade, vem a transparência, vem o transbordo, vem a coragem, vem a conexão, abre o coração, aprende a amar. O 5 na personalidade só vive na cabeça. Mental, totalmente. O 6 morre de medo de ser desprotegido, de não ter orientação, porque foi uma criança que faltou proteção, principalmente aqui da figura paterna. Perdeu a proteção do pai. E se eu não posso confiar no meu pai, eu vou confiar em quem? Não confio nem em mim mais, nem em ninguém mais. E aí cria um adulto, então, com desejo do quê? De entender o que vai acontecer no futuro, de ter uma orientação, de saber tudo, plano A, plano B, plano C, e com muito medo, muita ansiedade, muita dúvida. Qual o casamento que ele vai projetar? Vai buscar um casamento de precaução. Entende? Na essência, se torna a pessoa mais corajosa, com mais fé inabalável, uma pessoa leal, confiante, com autoestima, autoconfiança. É outro ser humano. É outro casamento. O 7, para a gente encerrar, tá dando 1 hora, morre de medo de sentir dor. Morre de medo de ser infeliz. Morre de medo de perder a liberdade, de se frustrar. Morre de medo de perder os seus desejos. Por quê? Porque foi uma criança que sentiu uma dor de quase morte, agonia. E todo sofrimento para o 7, ele acha que ele vai morrer inconscientemente. E aí ele vai buscar o quê, então, no casamento? Prazer, alegria, felicidade, livre, liberdade. Entende? Só que aí não tem estado de presença, não tem foco, não tem disciplina, não tem sobriedade, parece um bêbado. E quando vai para a essência, o que vem? Sobriedade, estado de presença. Aprende a sentir aqui no 4, equilíbrio emocional. Começa a ter responsabilidade, comprometimento. O 7 no casamento, na personalidade, é uma eterna criança. Uma eterna criança. Entenderam isso? Forte, né? Então é sobre isso.
é sobre a gente entender sobre nós, entender sobre o outro. E aí, quando vem essa consciência, essa compreensão, vem a união, vem a conexão. Quando vem essa união, essa conexão, vem o amor, vem a compaixão, vem o respeito, vem a aceitação. E aí vem uma nova força, uma nova energia, a união desse casal. Enquanto não tem esse entendimento, é um embate. E aí não faz sentido mesmo. Aí não faz sentido continuar. Nesse embate, nessa briga, não faz sentido nenhum. Eu não estou dizendo que não vai ter desafios, eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas você se conhecendo e conhecendo o outro, ajuda, hein? Ajuda muito. Salva casamento. Salva a relação. Tudo bem? É isso, pessoal, que eu tinha para hoje para vocês. Essa aula aqui faz parte já de um curso online de casais e relacionamento com Enneagrama. Vai ser um curso completo, que eu vou falar sobre personalidade, essência, consciência, instinto, todas as relações do casal. Então vão ser essas aulas ao vivo, vão ser 12 aulas dessa e depois vão ter videoaulas mais curtas, de 10 minutos, tá? E eu vou ter também a vivência de Enneagrama agora aqui em Sorocaba, para casais e relacionamento, no dia 22, 23 e 24 de março. Sem ser na próxima, na terceira semana aqui, ó, do mês, 22, 23 e 24. Então, se você está casado, você tem um relacionamento, ou namorado, ou se você conhece alguém que está passando aí por algum desafio, ou não, o casal está super bem, mas quer ir para outro nível, quer ir para um nível de entendimento muito maior, fale aí que tem algumas vagas ainda para essa vivência. É muito lindo essa vivência. Nessa vivência de Enneagrama para casais e relacionamento, o casal vai ter a sua própria identidade, a identidade do casal, os valores do casal, o projeto de vida do casal, os sonhos do casal, os princípios do casal. E aí vem um entendimento muito grande dentro do Enneagrama, porque vai entender de uma forma muito profunda a personalidade do outro, a comunicação, como que eu me comunico com o outro, os instintos também. Ó, só para a gente encerrar aqui, para eu falar um pouco de instinto. Dentro do Enneagrama, nós temos 3 instintos: autopreservação, social e sexual. Quem tem o instinto autopreservação dominante vai buscar o que no relacionamento? Vai buscar conforto, vai buscar estabilidade, segurança, bem-estar, vai buscar ninho, vai buscar dinheiro, finanças, entende? Autopreservação, eu e eu. Então, ele vai buscar isso no relacionamento, ele vai buscar isso no casal. Quem tem o social dominante vai buscar o quê? O que motiva essa pessoa que tem o social dominante? Vai buscar amizade, vai buscar parceria, comunicação, festa, confraternização, viagens. Entende? É isso que motiva essa pessoa. E quem é sexual dominante, que é o outro instinto, vai buscar num relacionamento o quê? Conexão, faísca, aventura, sexualidade, intensidade muito profundo. Entende? Agora, imagina que você é casado com alguém que tem o seu instinto diferente do seu. Imagina que você é autopreservação dominante e você é casado com alguém que tem autopreservação reprimida. É quase um doido varrido. Que é uma eterna criança, que não cuida de finanças, não cuida de segurança, não cuida da saúde. Vai dar ruim. Imagina que você é social dominante, casado com social reprimido. Você gosta de gente, de pessoa, de festa. A pessoa não gosta, vai dar ruim. Imagina que você é sexual dominante. Você vai querer fazer sexo 4, 5 vezes por semana. E você é casado com alguém que tem um sexual reprimido. Uma vez por mês, tá bom. Olha o rolo que vai dar isso. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Então, eu vou trazer isso também, os instintos. Os instintos é mais forte que a personalidade. É instintivo, a gente nem pensa para fazer. Entende? É. E aí, toda essa dinâmica da personalidade, dos instintos e níveis de consciência. Quando eu me conheço, quando eu conheço o outro, eu passo a ter mais harmonia, mais equilíbrio, mais conexão e mais amor. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguém quer tirar alguma dúvida?
Se alguém quiser falar, agora. Mariana, Magali, Maria, José, Elisângela, Verônica. Alguém quer tirar alguma dúvida? Tem que abrir o microfone. Tá fechado o microfone, Maria. Uma vez uma menina perguntou para mim, que eu achei interessante a pergunta dela, né? A gente estava lendo sobre Eneagrama, ela também é estudante aí do Instituto. Aí ela perguntou para mim assim, se a gente pode aplicar as qualidades, as qualidades de cada número. Eu achei interessante a pergunta dela, né? Que estava lendo sobre a gente e também como a gente estuda as outras pessoas, aí a gente também estava vendo, César, tem a possibilidade de ser a pessoa ser 4, ser 3, sabe? Alguma coisa assim. E a gente acha interessante também os pontos positivos, né? De cada número. E se a gente melhora o da gente, é claro, né? Os nossos defeitos, vai diminuindo, né? Vai trabalhando neles. E pegar alguma coisinha básica, assim, de cada número. Eu achei interessante. Boa pergunta. Na verdade, é assim, Maria, ó. Nós somos a totalidade. A gente só esqueceu de quem nós somos. Nós temos tudo isso daqui, ó. E o objetivo do Eneagrama é você, de forma consciente e intencional, com frequência, com consistência, pegar a virtude de cada um. Ah, isso. É exatamente isso. Esse é o grande objetivo. Você não é a sua personalidade. Só que quando você está dormindo, quando você não tem consciência, você fica preso nela. Por quê? Porque você está viciado nela. Foi uma estratégia que você utilizou para se proteger lá no passado. Então, aconteceu uma porrada, aconteceu uma falta, você criou um desejo para se proteger dessa falta. Lá no passado deu certo, funcionou, você vestiu essa máscara. Personalidade vem de máscara, vem de persona. Você vestiu essa máscara e aí você fala, agora eu sou isso, agora eu sou forte, agora eu sou poderoso. E as pessoas são fracas. Entende? Entendi. Entendi, sim. Mas você não é isso, você é a totalidade. Então o Eneagrama traz a consciência de falar assim, ó, você tem todas essas virtudes à sua disposição, todas essas energias. E aí você é livre. Aí você expande a sua consciência. Você não fica preso numa máscara, num padrão. Porque a personalidade prende a gente. Imagina isso daqui como se fosse uma casa redonda, ó, de 9 quartos, 9 janelas, 9 possibilidades. Se você enxergava a vida assim, ó. E aí você começou a enxergar a vida só através daqui. Limitado. Nossa. Distorcido e exagerado. Então, o Eneagrama, o autoconhecimento, o que ele faz? Expande novamente a sua consciência para você enxergar. Eu ia comentar exatamente. Eu ia comentar alguma coisa com isso, mas eu não conheço o Eneagrama, então fiquei meio assim. Pelo que você falou, é assim. Existe a possibilidade, você foi falando das personalidades, de em cada relacionamento eu ser de uma forma. Com um companheiro que ele tem uma reação assim, eu me torno essa. Então, se ele é muito instável, você segura. Se ele é muito seguro, eu posso transitar entre o não estável, porque eu sei que ele vai segurar ali o rojão, né? Então, e existe também a pessoa que não problematiza, por exemplo, os homens, né? Eles gostam das coisas simplistas. Então, se você traz muita discussão de DR, né? De personalidade, você já observou, você já sacou, mas quando você traz desconforto, porque ele não quer discutir isso. Mas você já catalogou, olha, ele é assim, ele reage assim, assado. Então, eu acho que existem muitas pessoas, como você colocou aí, dentro de uma única pessoa. É isso. E quando eu me relaciono com um aventureiro, eu posso achar bacana, mas é transitório. Quando eu me relaciono com alguém pesado, eu posso achar legal que o cara é super seguro, super disciplinado, mas é transitório. Então, esse negócio de personalidade, assim, eu tive relacionamento de 19 anos de casada, então eu não costumo dizer que não deu certo, porque entre namoro e casamento foram 25 anos, então ninguém pode dizer que não deu certo. Deu certo 25 anos. Estamos juntos,
mas alguma coisa, algum fruto veio disso. Mas, assim, até hoje eu faço uma leitura, ele é transparente para mim, e ele não sabe quem eu sou. Então, é muito da disposição do outro enxergar. Ele vai saber algumas coisas de mim, mas ele não conseguiu enxergar. Isso. Porque o outro não se predispôs a isso, né? Então, eu acho que neste relacionamento aí do enneagrama, ou de você catalogar, ambos têm que estar dispostos a se ver. E lembrando sempre que se trata de um ser humano. As personalidades vão mudando. Entre os 15 anos que eu conheci ele, até os 41 anos, quando eu me separei, eu fui muitas Magalis. Isso. Nós nos desenvolvemos em caminhos diferentes, né? Ele foi, fomos juntos até um ponto e dali ambos se separaram. E é normal, é natural que isso aconteça. Dentro do Enneagrama, Magali, é assim, ó, nós temos todos, só que tem um que é predominante. Sim. Que tem a ver com a nossa experiência de infância, mecanismo de defesa, vício mental, vício emocional e motivação. Isso. E é a nossa cura. Quando a gente toma consciência disso, a gente se cura. Quando a gente vai para a essência e para a consciência, a gente se torna uma outra pessoa. Sim. E o nosso esposo, o nosso parceiro também. Também. Então, quando o casal tem consciência disso e eles fazem esses movimentos, eles se unem. Eles se unem, é uma união. E aí um passa a enxergar o que o outro não enxerga. Passa a ajudar o outro. Então, mas aí eu digo para você, às vezes na jornada, que não é de um ano só, né? Quando a pessoa fala para mim, fui casado 10 anos, estou casado 10 anos, para mim isso não é nada. 10 anos de relacionamento não é nada, gente. É pouco. Porque a vida que a gente leva hoje é muito rápida. 10 anos passam rápido, né?